Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te chamo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando, fim dos tempos narrados por Jesus Cristo a Maria Valtorta. Agora é a profecia de Jó sobre o ímpio, o anticristo. No dia 7 de agosto de 1943, Jesus diz para nós lemos no livro: Ele, o maligno, será levado ao túmulo e vigiará entre a multidão dos mortos, agradando ao cascalho de Cócitos. Ele arrastará todos os homens atrás dele, e diante dele uma multidão inumerável. Então vai ter muitos homens demônios neste mundo. Aí ele vai dizer: a humanidade é toda pecaminosa. Toda pecaminosa porque ela é miséria, né? E sempre vai ser. Uma única criatura não provou, não digo o gosto amargo, mas também digo o cheiro amargo do pecado. Foi minha mãe, Maria Santíssima. Ela que não me fez lamentar o paraíso deixado, para tornar-me carne entre vós e redimir a vossa carne. Então isso é fato. Todo mundo é pecador. Todo mundo tem, né, o fomes peccati dentro de nós. Então é isso que ele está querendo dizer. Todos somos pecadores que tivemos que ser redimidos pela graça dele. Então todos enfrentamos, né, todos provamos a sensação da rebeldia dentro de nós. Todos nós, plenamente, infelizmente, né? Uma única só criatura não provou essa fomes peccati, né, o fruto do pecado original, foi a Nossa Senhora. Né, ela que não me fez lamentar o paraíso deixado para tornar-me carne entre vós e redimir a vossa carne. Foi por graça também que Maria foi, né, concebida assim. Porque em Maria encontrei a candura eterna e os amores resplandecentes que estão no céu. Nela o Pai que a acariciava como a perfeita entre as criaturas, nela o Espírito Santo que a penetrou com seu fogo para fazer da Virgem a mãe. Ao redor dela, as cortes angelicais adorando a Trindade em uma criatura. É por graça, né? A gente tem que entender isso, ela mesmo quer que a gente entenda. Ela foi essa escolhida, eleita por graça, por puro amor e graça, tá? De Deus. O peito de Maria, o coração de Maria. Não, a mente mais arrebatada em Deus não pode descer às profundezas ou subir ao ápice dessas duas perfeições de pureza e amor. Eu os ilumino para você, os ilumino para os mais queridos dos entes queridos. Mas somente quando você estiver onde está a ciência perfeita, você entenderá Maria. A humanidade é toda pecaminosa, novamente ele insiste. Mas existe o pecador real, o único pecador. O ímpio por natureza, aquele que realmente é a maldade, né, encarnada, e desenvolveu essa maldade, né? O pecador verdadeiro. E existe o ímpio, isto é, aquele que leva o pecado a uma perfeição demoníaca. Porque no mal o diabo sabe chegar à perfeição. E seus discípulos mais confiáveis não são menos do que o seu mestre, os demônios. E os homens demônios, tá? Eu já te disse, Lúcifer se esforça para imitar a Deus. No mal, é claro, assume as formas, direi, de vida e corte que teve o Filho de Deus. Se apresenta como Cristo, o diabo. E como Cristo tem apóstolos e discípulos, entre eles, ele escolherá o perfeito para torná-lo o anticristo, que é uma pessoa humana. Por enquanto, estamos no período preparatório dos precursores do mesmo. Né? Nós estamos no período de precursores do anticristo. Isso eu já disse. Os ímpios serão levados ao túmulo. É natural. Toda ajuda que Lúcifer pode dar aos seus entes queridos, aos seus fiéis seguidores, aos seus escravos, mas não imunidade à morte. Todos irão morrer. Né? Morrer mesmo. Sair da vida, né? Sair da comunhão com Deus. Perder a vida divina, né? Totalmente. Porque eu sou a vida e só eu venci a morte. Portanto, quando a soma do mal cometido pelos ímpios for cumprida, ordeno que a morte tome posse dessa carne, dessas pessoas.
Esta carne, portanto, conhecerá o horror do sepulcro, e para os ímpios será um verdadeiro sepulcro. Mortos-vivos. Para os bons, para os remidos, para os perdoados, já não é assim, graças a Deus. Pois eles acreditam e sabem com base na fé. É o lugar onde a vestimenta mortal retorna à sua natureza do pó, liberando o espírito, esperando a hora em que foi criado, se reformará para entrar na glória ou condenação com a perfeição da criação que Deus criou para o homem. Isto é, com a união de um espírito a uma carne. Espírito imortal como Deus, seu Criador e Pai, carne mortal como formada por um animal terrestre, rei da terra, herdeiro do céu, mas que muitas vezes prefere a terra ao céu, e é um animal, não porque tem uma alma, mas porque tem viva nada menos e às vezes mais como um bruto de animais reais, né? Pessoa que vive como animal na terra. Então, ele está falando aqui. Para os bons, para os redimidos, os remidos, lavados pelo meu sangue, os perdoados, não será assim, não vai ter verdadeiro sepulcro, pois eles acreditam e sabem com a base na fé. É o lugar onde a vestimenta mortal retorna à sua natureza de pó, a morte, né? A pessoa morre no corpo, que vai liberar o espírito, esperando a hora em que foi criado. Em que o foi criado se reformará para entrar na glória ou condenação. A pessoa que ou vai entrar na glória ou vai entrar no purgatório, com a perfeição da criação que Deus criou para o homem, para poder ser, né? A condenação que ele está falando aqui é do purgatório. Isto é, com a união de um espírito a uma carne, com a perfeição da criação que Deus criou. Aí no final vai ter a união de volta com a carne. O espírito imortal como Deus, seu Criador e Pai, com a carne mortal como formada por um animal terrestre, rei da terra, herdeiro do céu. Mas que muitas vezes essa pessoa da carne prefere a terra ao céu e é um animal, não porque tem alma, mas porque tem uma vida que gosta de ser um bruto real, um bruto animal. As almas separadas dos corpos têm 3 moradas. As almas que são separadas dos corpos na hora da morte têm 3 moradas, né? Céu, purgatório e inferno. E eles os terão até que restem apenas 2, após o julgamento que não errará, céu e inferno. Vai acabar o purgatório. Os bem-aventurados imediatamente se regozijam no descanso eterno com Deus. Os sofredores fazem sua expiação ativamente pensando na hora da libertação em Deus, purgatório. E os condenados agitam-se no fardo do bem perdido. Ficam lá no inferno chorando para toda a eternidade. Não, quanto menos eles encontram descanso em sua terrível tortura, mais perversos eles têm sido. Então, quanto menos eles encontram descanso em sua terrível tortura, mais perversos eles continuam sendo. Mas o ímpio, aquele que com sua impiedade arrastou outros a essa vida, a impiedade, e empurrou outros ao pecado. Aqui estão os homens e as multidões de que fala o livro, que vão seguir o anticristo. Será como uma torre sem sono em um mar tempestuoso. À sua frente, a multidão dos mortos na alma, por ele, pelo demônio, atrás dele a memória viva dos muitos assassinatos de almas que ele cometeu. Então, olha como que vai ser o inferno, né? Vai ser horrível, vai ser uma torre sem sono, né? Pessoas que não descansam nunca, que estão sempre com ódio, em um mar tempestuoso de ódio. À sua frente, a multidão dos mortos, vai estar uma multidão de mortos na alma por ele. Atrás dele, a memória viva dos muitos assassinatos de almas que ele cometeu e o remorso das pessoas, que não dá paz aos que matam. Desde o dia em que Caim derramou o sangue do seu irmão, o açoitará muito mais atrozmente do que os flagelos do inferno. Então, o remorso vai ser pior do que os próprios flagelos do inferno. Então, o que acontece dentro da alma da pessoa é pior do que a coisa externa que acontece, né? O efeito externo do flagelo que acontece lá. Ele vigiará seu crime. O demônio vigia seu crime, que se lançou contra Deus nas criaturas de Deus, o ímpio. Ele gosta de vigiar o seu crime, ele gosta de cuidar do trabalho dele, porque ele quer se destacar como mal, né? Ele quer ser alguma coisa.
O demônio, ele quer ser alguma coisa. Então, ele desenvolveu algo que Deus não é. Então, ele faz de tudo para ser o melhor nisso que ele sabe fazer. Mesmo que Deus seja maior que ele, não importa. Ele só quer poder dizer que ele foi alguma coisa. É assim o orgulho de Satanás. Então, ele vigia essa sua missão, entre aspas, que ele assumiu para ele mesmo. Ele vigia o seu crime e quer ser o mestre disso, né? O mestre no mal. Ele gosta, o prazer dele é dizer: eu sou o inimigo de Deus. Eu sou o grande inimigo de Deus. Eu sou aquele que sempre vou lutar contra Deus. Eu sou aquele que eu quero ser, eu quero existir. Eu quero existir. Então Deus permitiu, né? Se Deus existe, o outro também, né? O mal pode existir. Deus, ele permite por ele existir. Se ele quer existir, ele precisa permitir que exista aquele que não quer, que não é o que ele é, né? É bem justo isso, eu acho bem justo entender dessa forma, né? Tremendo ter provas de irregularidades à sua frente. Punição adicionada às punições, horror sem número, como sem número são os pecados dos ímpios entre os pecadores. Agora, Maria, para a consolação do teu coração, que é Maria Valtorta que ele fala, né? Para a consolação do teu coração que desmorona diante dos vislumbres de um outro mundo onde não reina o amor, mas esse rigor de Deus, eleva o teu espírito ouvindo esta palavra para ti e para as almas como você. Você sabe o que os corações dados ao amor representam para mim? Os corações dados ao amor são meu céu na terra. Então, nós somos o céu na terra para Jesus, se nós formos almas que nos damos ao amor, sempre ao amor, sempre ao amor. São vocês que trazem um pedaço do céu para este pobre mundo. E nesse pedaço, o Filho de Deus coloca aos pés para vir e encontrar suas delícias entre os filhos do Pai. Abre o teu coração ao teu Jesus e dá-me o teu coração. Dê tudo para mim, eu quero, como médico e amigo do espírito e da carne, como esposo e Deus, que te escolheu por tua fé e teu audacioso sentimento de amor. E esse texto que ele falou está em Jó 21, 32, 33. Amém? Fiat, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.